presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, abre o jogo sobre o futuro do Goiás Vôlei na Superliga B, após o rebaixamento nessa primeira temporada como profissional do elenco esmeraldino, e também envolvendo alguns jogadores das categorias de base, que eram tidos aí como grandes apostas nesse começo de ano, como o Pedro Bahia. Por que ele não jogou ainda nenhuma partida, né, nesse campeonato goiano? O Goiás buscando em outros atletas jovens de outros clubes do futebol brasileiro, por que não promovem, né, alguns outros atletas no profissional para ganharem mais rodagem, e também, né, sobre o seu contrato com o maior do Centro-Oeste. Outro recadinho também importante, né, de outros temas que iremos abordar no vídeo de hoje é do ponta direita Luan, um atleta que foi bem especulado no Goiás no comecinho da temporada. A princípio iria só disputar o Campeonato Paulista com a equipe do Corinthians e ter o seu futuro definido com a equipe da capital de São Paulo, né? Então, no vídeo de hoje, irei trazer aqui os detalhes a respeito do jogador, vem sendo especulados em outras equipes do futebol brasileiro, se poderia ser uma outra alternativa para pintar na Serrinha nessa temporada de 2022. Esses serão os principais assuntos do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar agora nessa marca, né, de 5 mil inscritos aqui também no YouTube do Goiás News. Irei iniciar o nosso vídeo de hoje falando a respeito, né, do atacante Pedro Bahia, jogador de apenas 20 anos de idade, que é dito aí como uma das principais apostas das categorias de base do Verdão. Perguntei para o Paulo Rogério Pinheiro por qual motivo, né, o Pedro Bahia não vem jogando nesse campeonato goiano nessa temporada de 2022, né? Eu falei para ele, né, porque alguns jogadores da base não atuaram no Goianão, como por exemplo Pedro Bahia, o Juan Tavares, bom lateral esquerdo, acho que poderia suprir muito bem, por exemplo, o Arthur hoje, que fica sendo essa segunda opção no banco de reservas, e o Lucas Emanuel também, atacante. Ele confirmou aí para mim que eles estão na equipe do Sub-20 e que o Lucas Emanuel está machucado novamente. Sobre o Lucas, né, ele é um jogador assim que no ano passado até fez alguns bons jogos, principalmente naquele finalzinho do Goianão ainda de 2020, ou seja, naquela reta final, né, bem bagunçado por conta do calendário e da paralisação do futebol, fez alguns gols, mas teve uma lesão muito grave no joelho que praticamente tirou ele de um ano da temporada. A tendência é que ele recomeçasse agora aos poucos nessa temporada de 2022, mas pelo jeito só vai ter ele condições físicas depois do meio do ano, né? E em relação ao Pedro Bahia e o Juan Tavares, ele confirmou aí que está na equipe Sub-20 do Goiás, que até esse momento vem fazendo um bom trabalho. É bom a gente deixar esses pontos positivos aqui também no vídeo. O Goiás contratou aí grandes profissionais que vieram do Cruzeiro, também profissionalizando, melhor dizendo, suas categorias Sub-15, também da base ali Sub-7, Sub-8. Vou deixar o link onde eu gravei um vídeo específico sobre esse assunto. O Goiás também vai investir mais em contratações, está buscando inclusive renovações de vários desses jogadores importantes. Entretanto, eu acho que penou um pouco nessa situação do Pedro Bahia, por exemplo, né? Um jogador que nesse ano de 2022 entrou em campo apenas na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Lá na primeira fase ainda, o Goiás, por incrível que pareça, não conseguiu nem se classificar. Pedro Bahia entrou em campo 3 vezes, marcou um gol e deu aí também uma assistência, foi importante nessa disputa, né? Fez sim uma boa participação do jogador de 20 anos de idade. Mas como no ano passado, na Série B ele já tinha entrado em campo 5 vezes, né? Um jogador que entrava ali no finalzinho dos jogos, a torcida sempre pedia bastante. Eu esperava que pelo menos ali naqueles 5 primeiros jogos do Goianão, 6, 7, ele pelo menos pegasse mais um ritmo de jogo. Mas o Goiás, por incrível que pareça, deu férias aos jogadores do Sub-20 depois daquela disputa do campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que eu acho assim inacreditável, porque beleza, eles têm que ter férias, isso é normal, mas os atletas que já tinham uma boa chance ali de jogo, né, como por exemplo o Pedro Bahia, o Juan Tavares, acho que poderiam ser integrados ao elenco profissional do Goiás para ter aquela primeira rodagem no comecinho do ano. Não estou criticando os jogadores, e sim a decisão do Goiás de liberarem eles para as férias. Enfim, acho que poderia ser integrados ao elenco principal do Goiás e ter, né, mais oportunidades nesse comecinho de ano. Especificamente sobre o Pedro Bahia, né, acho que é um jogador assim, que tem bastante potencial, pode ele dar muito certo ainda na equipe principal do Goiás. Nesse ano de 2022, a tendência é que ele continue na equipe Sub-20 e a partir do meio da temporada ali, aí sim, né, pegando mais alguma experiência dentro do elenco principal. Como eu disse, apenas 5 jogos na última Série B, nenhum deles foi como titular, apenas ele entrando na reta final da disputa, né? Fez sua estreia ainda na equipe, né? Na primeira rodada do segundo turno, diante o Sampaio Corrêa na Serrinha. Quero saber sua opinião também a respeito do Pedro Bahia, se você gosta das atuações do jogador aí nas categorias de base, né? Se destacou muito no Goianão
do ano passado, marcando 16 gols em apenas 11 jogos na equipe sub-20, e sobre essa decisão do Goiás, né, de não aproveitar muito os garotos da base, como por exemplo o Natan, que é outro jogador que eu gostaria muito de ver ele mais vezes iniciando agora essa sua transição para o time principal. Então acho que o Goiás tem que ficar atento também sobre essas suas promessas, né, acho que pode render bons frutos futuramente. Continuando nas perguntas, né, que eu realizei para o Paulo Rogério Pinheiro durante essa semana, outra também importante envolve aí o futuro do Goiás Vôlei na Superliga B, né, de vôlei na temporada que vem, né, que por conta do rebaixamento do Goiás que aconteceu ainda na semana passada, a equipe que obviamente, né, é o primeiro ano como principal ali do Goiás Vôlei, logo na primeira divisão também do Campeonato Brasileiro de Vôlei, então obviamente tem todas essas dificuldades, era sim um candidato também, né, a ser rebaixado. Acabou que se concretizou depois do time esmeraldino começar muito mal o torneio, inclusive demorando muitos jogos, se não me engano demorou mais de 6 partidas para vencer um primeiro set, mas depois conseguiu uma boa sequência, engatando outros resultados negativos depois, e agora na reta final vencendo um ou outro jogo, mas acabou sendo rebaixado juntamente com o Uberlândia Azulinha. Então acabou finalizando a competição na 11ª colocação no total de 12 equipes. Venceu 5 jogos no total durante as 22 partidas da competição, somando aí no total 15 pontos, 2 a menos do que o Brasília, que acabou sendo o primeiro time, né, que escapou do rebaixamento. O Brasília Vôlei também, né, a segunda equipe do Centro-Oeste brasileiro, acabou ficando aí na 10ª colocação no geral. O Goiás acabou vencendo ali na antepenúltima rodada o Vôlei Renata, uma partida bem difícil, fora de casa. O Goiás acabou vencendo esse duelo e dando uma esperança para a reta final, mas logo na penúltima rodada tinha nada mais, nada menos do que o Minas Tênis Clube, né, que acabou terminando na primeira colocação, a equipe lá de Belo Horizonte. O Goiás acabou perdendo por 3 a 1 esse confronto e sendo rebaixado agora para a segunda divisão geral. Acabou finalizando a sua participação diante a equipe do Uberlândia, né, no ginásio Rio Vermelho em Goiânia, vencendo também esse último duelo de despedida da primeira divisão. Perguntei para o Paulo Rogério Pinheiro, né, o que é a intenção dele para a sequência da Superliga B nessas próximas temporadas. Ele confirmou para mim que esse projeto do Goiás Vôlei é algo que pertence apenas ao Goiás, só está patrocinando a equipe do Goiás Vôlei, que no caso é gerida pelo Dante, né, aquele mesmo ex-jogador, enfim, campeão olímpico, um cara muito importante na figura do voleibol mundial, inclusive o Paulo Rogério Pinheiro, confirmando, né, que realmente está nas mãos do Dante esse futuro do projeto do Goiás Vôlei, que agora na Superliga B o investimento é mínimo e quem capta os recursos é o próprio Dante, através da lei de incentivo ao esporte, que eu não consegui pesquisar exatamente, encontrar, né, o que é essa lei do esporte, mas acredito que seja ali alguns benefícios, como por exemplo do governo em patrocinar o próprio Goiás, como o governo do estado, a Saneago. Então acho que assim é algo normal dentro desses outros esportes alternativos, o Dante tentando promover também o voleibol aqui no estado de Goiás. Fez bem nesse seu primeiro ano, é bem verdade, se você lembra bem, o Goiás só foi jogar essa primeira divisão da Superliga por conta da desistência do Juiz de Fora, que tinha eliminado o Anápolis Vôlei nas semifinais da Superliga B do ano passado. Então, por conta disso, acabou que o Anápolis iria jogar a primeira divisão. O Goiás resolveu patrocinar, dando ali a estrutura da Serrinha, enfim, tendo jogos também em Goiânia e tendo o nome do Goiás Vôlei. Na minha opinião, é algo assim que o Goiás deveria sim investir bastante. Eu até fui em um jogo do Goiás Vôlei contra a equipe do Apan Eleva, lá de Blumenau. Acho que assim, é um projeto muito interessante, mas que demanda muito tempo, né? Não iria ser no primeiro ano que o Goiás iria ficar ali em oitavo, brigar por título ou nada disso. É uma ilusão muito grande. Eu acho que um projeto a longo prazo, e é bem barato. Se o Goiás colocar ali um dinheiro de 20, 30 mil por mês, acho que já dá para fazer uma equipe bem mais consistente do que nesse primeiro ano. E acho que sim, deveria sim captação de recursos, até mesmo das categorias de base, para ter um futuro também em outras modalidades, como por exemplo na própria Superliga aí masculina. Temos o Cruzeiro, que já está em mais de 10 anos, bem constante também no voleibol masculino, e também a equipe do Corinthians e o América Mineiro foram os outros clubes de futebol que estavam aí na disputa da Superliga masculina de vôlei. Quero saber sua opinião também a respeito do vôlei do Goiás, se você foi em alguma partida nessa temporada e sua expectativa, se o Goiás deve ou não continuar com esse projeto também nas próximas temporadas. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, o último assunto envolve aí o atacante Luan, jogador de 28 anos de idade, que no comecinho da temporada, se você lembra bem, foi bastante especulado no time esmeraldino. A princípio teria sua decisão tomada na equipe do Corinthians após a disputa do Campeonato Paulista, que no caso seria a última oportunidade, se assim podemos dizer, dele realmente se destacar, enfim, ser um jogador útil
dentro do elenco do Corinthians, mas acabou novamente não tendo muito destaque, né? Apenas 3 jogos na disputa do Campeonato Estadual, sendo nenhum deles como titular. O jogador somou no total 89 minutos em campo. Então fica esse dilema, né? Será que o Goiás pode vir a voltar procurar o Luan para a disputa da primeira divisão? Ele inclusive foi oferecido à equipe do Cruzeiro ainda nesta semana, desse finalzinho desse mês de março. Então o jogador a princípio pode sim ser oferecido também ao Goiás. O Corinthians quer livrar ali o mais rápido possível desse grande parte do seu salário que tem que pagar, que gira mais ou menos na casa de R$700 mil mensais. Então o Corinthians quer tentar um pouco aliviar essa sua folha salarial, principalmente por não utilizar, né, um jogador de 28 anos de idade que custa aí muito caro aos cofres do Corinthians, né? Então acho que é um jogador também que pode ali ser especulado no time esmeraldino, nessa reta final de contratações até o início da Série A. Ele faz algumas posições que hoje o Goiás está aqui até bem servido, como por exemplo a meia direita, meia esquerda, pode jogar como um camisa 10, mas se estava ali incluso no começo da temporada para ser, quem sabe, uma grande contratação, pode sim ser novamente especulado no maior do Centro-Oeste. O Luan, que chegou no Corinthians ainda em 2020, tem contrato com a equipe paulista até o final de 2023, então o Corinthians quer buscar uma alternativa de alguém tentar, né, pagar pelo menos em parte os seus salários. Na minha opinião, não sei se o Corinthians emprestaria ali com um time pagando, por exemplo, 100 mil por mês, como é hoje a folha salarial base do Goiás. Então o Goiás, por exemplo, para tentar uma negociação desse tamanho, teria que tirar pelo menos aí do bolso uns 200, 250 mil, o que hoje para mim não vale a pena um jogador igual o Luan, e também para o Corinthians não iria valer a pena emprestar o jogador e ainda assim continuar pagando mais de 70% dos seus vencimentos totais. Então realmente é uma questão a ser analisada. O jogador que foi especulado no Goiás antes mesmo da disputa do Campeonato Goiano, ficou ali umas 2 semanas sendo falado, depois até mesmo algumas declarações do Edminho Pinheiro prometendo, né, uma grande contratação, enfim, que acabou sendo o Pedro Raul, que obviamente é sim um bom jogador, vem mostrando seu valor nesse Campeonato Goiano, mas a torcida esperava um desses nomes, né, o Luan, o Guerreiro, acabou que não foi confirmado nenhum deles. Então acho que é um jogador assim também que é interessante, mas tem que ver essas suas condições com a equipe do Corinthians. Não vale a pena pagar aí um salário muito astronômico também para o jogador que não vem tendo uma boa sequência de jogos nos últimos anos. Em 2021 foram no total 33 atuações com 4 gols marcados e 2 assistências com a camisa do Corinthians, né? Era mais um jogador para a composição de elenco durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião também a respeito do Luan, alguns de vocês me perguntando, né, sobre essas contratações mais bombásticas para a equipe do Goiás. Não vejo o time esmeraldino abrindo os cofres desse tanto até o início da Série A. Acho que são contratações mais pontuais mesmo e racionais, né, dentro da realidade financeira do clube. Eu vejo hoje como, por exemplo, o Pedro Raul, o próprio Luan, que ainda não conseguiu engatar uma ótima sequência, como assim, jogadores muito bons para o nível de um time que acabou de sair da Série B e agora, né, reestreando na Série A do Brasileirão. Acho que tem que manter os pés no chão. O Goiás que tem algumas dívidas também importantes a serem pagas nesse ano, então não pode dar bobeira também nesta questão financeira. Quero saber sua opinião sobre o Luan, se poderia ser uma boa ou não para a disputa da primeira divisão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!